noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Oi, Elze. Oi, Eunice. Vou apresentar aqui. Só consegui pelo celular, tô com problema aqui no Google Meet no meu computador. Conseguem ver? Sim. Sim. Dá para pôr no modo... Tá muito pequenininho, né? Agora sim. Isso. Beleza. Ok. Então, vamos começar, Fábio. Vamos. Boa noite, gente. Eu sou Fábio, eu sou aluno da especialização da EPAD aqui da Unifesp, da PDM. E junto com a doutora Natasha, eu vou apresentar esse caso de síndrome colestática para a gente discutir um pouco. É um paciente que, desde 1978, ele acompanha aqui com a gente na casinha da EPAD, com alguns acompanhamentos e perdas de acompanhamento nesse período. Tá? Pode passar, por favor. Então, atualmente, é um homem de 62 anos, nascido em 1961, que é natural de Berilo, em Minas, no Vale do Jequitinhonha. Reside em São Paulo desde os 15 anos e atualmente é trabalhador gráfico, nega ter tido contato com álcool, tabaco ou uso de drogas durante toda a vida. Tá. Aí o modo apresentação. Só um minuto, por favor. Ai, problema técnico. Eu tenho que pedir para alguém. Alguma das residentes pode admitir para mim? Mas como é que elas vão saber quem... Daniele, você consegue? Colocar como coorganizador alguém. Eu coloco. Se quiser me colocar, tudo bem. Ah, tá. Desculpa, Natasha, hoje está meio confuso, mas... É a volta. Na hora do teste foi, e agora, na hora da apresentação, não... Ok, doutora Lúcia, coloquei como coorganizador. Tá. Está apresentando? E onde é que... Está apresentando? Apresentação. Falta colocar no modo apresentação. E onde é que eu vou achar essas pessoas? Quando chegar, é só dar enter. Quando chegar, entra alguém. Então, só resumindo, o slide anterior é um paciente natural de Berilo, em Minas, no Vale do Jequitinhonha, que nasceu em 61 e aos 15 anos de idade, em 1976, veio morar em São Paulo. Após essa mudança dele para São Paulo, ele apresentou o primeiro quadro de icterícia prurido, um quadro autolimitado, que ele continuou apresentando por cerca de 2 anos. Ele apresentava uns quadros recorrentes, abria quadro de icterícia importante, prurido e resolvia sozinho. Em 1978, aos 17 anos, ele apresentou um quadro de pancreatite associado a esse quadro de colestase, né, dessa icterícia com prurido. E aí ele seguiu apresentando cerca de 2 a 3 quadros por ano até 1983. Nesse período, em 1978, vez para ser avaliado pela gente, pelo ambulatório de gastrohepatologia. Tá? E de antecedente pessoal e familiar, então, ele tem, né, esse negar o uso de drogas e de tudo, de tabagismo, de álcool. Era uma criança ainda na época. O pai tinha falecido por uma neoplasia de esôfago aos 51 anos. A mãe era portadora só de tireoidiopatia, a gente não sabe se era hipo, hiper, se era alguma autoimune, só sabe que era uma doença da tireoide. A irmã faleceu por anemia falciforme e os 2 irmãos eram saudáveis, não tinham nenhuma comorbidade.
E aí ele chega para a gente na primeira consulta, queixando de muita coceira e de pele amarelada. Não tinha dor e não tinha nenhuma outra queixa associada, a não ser essa pele amarelada e esse prurido todo. Uma icterícia, uma cruz em 4, um ritmo cardíaco normal, um murmúrio vesicular normal, pulmão normal. O abdômen dele era flácido, não tinha dor, não tinha hemocisseis móvel para a gente pensar em ascite. Tinha um lobo esquerdo hepático palpável e ao exame físico não tinha nenhuma esplenomegalia, nenhum outro tipo de visceromegalia ou descrição de linfonodos palpáveis, nada disso. Pode voltar um pouquinho, Eunice, ali na história? Mais um, aí. Então, em resumo, aí, um paciente aos 15 anos apresentou pela primeira vez um quadro de prurido, icterícia, esse quadro sumiu, voltou mais algumas vezes, e aí, 2 anos depois, ele apresenta um quadro de pancreatite, que também se repetiu. Elisa, você quer dar uma opinião, assim, de... Oi, doutora, boa noite. Boa noite. O que você pensaria? De imediato, quando a gente pensa num quadro de prurito, de icterícia, assim, com 15 anos, de imediato a gente pensaria, às vezes, num quadro obstrutivo, né? Paciente jovem, de imediato. Agora, lendo todo esse quadro, esse histórico, paciente jovem, pensar em alguma doença autoimune. Quando você pensou em quadro obstrutivo, poderia ser obstrutivo por o quê? Assim, quadro obstrutivo agudo, né? Quando o paciente jovem vem ictérico, com prurido, dependendo de como tiver os exames dele, pensa no quadro de simples mesmo, de obstrução, né? Mas uma obstrução extrahepática ou intrahepática? O que você está pensando? Pensaria de imediato uma colelitíase, uma coladicolitiase, né? Paciente jovem. De primeiro, assim, de quadro agudo, né? Eu diria. Mas aí depois ele começou a evoluir com quadros mais recorrentes, né? Tá, então você pensou num quadro obstrutivo, por litíase, que pudesse justificar essas crises de icterícia e talvez justificassem até quadros de pancreatite, né? Mas por que você reforça paciente jovem? Não é estranho paciente jovem ter quadro de icterícia obstrutiva ou isso não te chamou a atenção? É bem jovem, né? Mas às vezes a gente acaba pegando, né? Um quadro de cálculo biliar, né? Tá. Então, é uma das hipóteses que nós vamos ficar, né? Uma icterícia, episódios de icterícia obstrutiva por cálculo, que estivessem deixando ele ictérico e que estivessem dando pancreatite. Alguém quer fazer alguma outra hipótese? Você falou também em doença autoimune, né? Sim. Que doença autoimune pode acometer um menino de 15 anos? O que você pensaria? Assim, né? Não seria tanto pelo quadro de pancreatite, mas às vezes paciente jovem com ictérico, a gente pensaria até em Gilbert, né? Mas a gente justificaria por conta de quadro de pancreatite, né?
E também a Isa não justifica por conta de prurido. Prurido, exatamente, né? Seria só a questão de icterícia, mas aí é um fator em conjunto, né? Não é uma coisa, não apareceu isolado. Aí é uma colestase, né? Não é uma hiperbilirrubinemia. Você Sim. tem, além de icterícia, tem prurido, né? Sim. Érica, quer fazer alguma outra sugestão? Doença autoimune, você pensaria no quê, se fosse levantada essa hipótese? Tá vendo? Érica Baixada, não precisa saber você? Acho que ela saiu um pouquinho. Dani, acho que a Dani está aí. Dani Residente? Doutora Lúcia, Oi. Quem está aí? Camila, Ah, tá bom. Fala, Camila. posso fazer uma consideração? A senhora perguntou do quadro autoimune. Sim. Às vezes um quadro que faz, né, estenoses benignas, ou, por exemplo, um quadro de CEP, Um quadro de CEP. começando talvez uma CEP de pequenos ductos, não sei, incipiente ainda. Nessa faixa etária a gente pode ter, né? Colangiopatia autoimune, que tem essas características de ser uma CEP da criança, né? Sim, Então, pensando talvez doenças de acúmulo metabólica não, acúmulo de cobre, né, que seria doença de Wilson, associação com hemólise, talvez, doenças hemolíticas, tem o quadro aí, né, familiar positivo para anemia falciforme. tem anemia falciforme na família, tudo está um pouco difícil de encaixar essa pancreatite, né? Doutora, De fato. Oi, diga. aqui é o Luiz, Oi, Luiz. tudo bem? Eu não sei, acho que chama atenção realmente o quadro de idade, o paciente já fazer uma pancreatite nessa idade também. A gente acha que esse quadro, bom, parece recorrente, né? Teve algumas crises, né, recorrentes de colestase, talvez pensar nas colestases progressivas aí, familiares, né? As colestases também genéticas, acho que teria que abrir também isso. E poderia dar pancreatite, será? Então, se for por exemplo, um LPAC, né, talvez poderia explicar uma microlitíase, né, justificando uma pancreatite biliar, talvez nessa idade tão jovem. Muito bem, então apareceu mais um diagnóstico diferencial aqui. Nós estamos, por enquanto, só com a história e o exame físico. Vamos ver o que ele tinha de exames iniciais, e daí eu vou pedir para a Natasha comentar esses comentários que foram feitos. Pode passar? No prontuário, a gente não tinha o padrão enzimático e bilirrubina dele, tinham poucos exames dessa época. Ele é um paciente que seguiu com a gente de 78 a 82, perdeu o acompanhamento, depois voltou, e aí perdeu de novo. Então, assim, tem alguns hiatos no prontuário, tá? Então, o que a gente tem é um HBsAg não reagente, um FAN não reagente, AMA não reagente, o antimúsculo liso não reagente. Um ultrassom de abdômen normal e uma endoscopia normal também. Então, do comecinho é só isso, né, Fábio? Tem mais um... o início é isso que a gente tem. Então, a gente tem algumas coisas importantes aí, né? Autoanticorpos negativos, ultrassom normal, tem uma característica de obstrução. Natasha, você quer fazer alguns comentários iniciais aí sobre uma criança de 15 anos, adolescente, né, de 15 anos com esse quadro?
Posso fazer, claro. É um paciente que apareceria, né, na clínica pediátrica, porque com 15 anos ele teoricamente iria primeiro, não sei como é a divisão de vocês, mas a gente normalmente vê até os 18. Acho que ninguém mata essa charada, né, na primeira apresentação do paciente, é a recorrência do quadro que vai dando a dica e depois falando, nossa, parecia muito isso. Acho que tudo que vocês comentaram são hipóteses que a gente aventaria no começo, né? Tem que ir atrás de uma obstrução, sem dúvida, um quadro agudo, uma criança com estática. Depois, a recorrência, quando a gente já não acha alguma coisa no ultrassom, começa a inculcar, né? A gente, na pediatria, tem um limiar muito baixo, eu diria, quando a gente tem uma criança, um adolescente com crise de colestase, para pensar em colestase benigna intrahepática recorrente, né, a BRIC. Eu também gostei muito da hipótese do Luiz Gustavo de LPAC, né, mas a LPAC costuma ser autossômica dominante. Talvez você poderia estar diante do primeiro caso, né, de uma mutação de novo, mas eu acho que vale como hipótese, que a gente não consegue apoiar essa hipótese de obstrução de LPAC a partir do momento que a gente não acha a litíase mesmo, né, no exame de imagem. Em pediatria também, como depois, né, no momento que ele vem com as pancreatites recorrentes, acho que uma das coisas que a gente iria atrás seria de uma boa ressonância, fazer uma boa imagem desse pâncreas, caçando um diagnóstico de pancreatite autoimune, né? E talvez pensar em alguma coisa combinada, que pudesse explicar, mas aí tentar caracterizar melhor tanto a cabeça do pâncreas quanto a via biliar com uma colangio-ressonância. Acho que nesse momento seriam os meus pensamentos. Eu não pensaria muito no lado de doença de depósito, acho que não tem outras coisas que apoiam isso. Não sei vocês, mas a gente também tem um limiar muito baixo para biopsiar o paciente. Às vezes essa biópsia não é contributória, né? Porque eu brinco que se você não sabe bem o que você está procurando, a gente depois tem dificuldade de interpretar achados inespecíficos. Mas é uma criança, é um adolescente que talvez, se a gente estivesse vendo, ganharia uma biópsia. Essa questão aí que você falou do pâncreas, de ser uma pancreatite autoimune, a gente vê melhor essa imagem, caracterizar, isso somado a uma doença colestática, poderia eventualmente ser uma doença da IgG4. Sim, né? Poderia. A gente quase nunca vê IgG4 positivo em pediatria. No Instituto da Criança, a gente tinha um adolescente positivo, e aí depois ele fez uma endocardite, que a reumato achou que era uma endocardite por IgG4, entendeu? Mas aí ele precisou trocar a válvula, e o anatomopatológico não mostrou depósito de IgG4, então ele não ficou com um diagnóstico meio de uma incógnita ainda. Isso que eu ia te perguntar, se você vê isso em faixa etária, assim, a gente mesmo no adulto vive caçando e muitas vezes não acha também, né? Mas, pelo jeito, em criança ou adolescente, é menos frequente. A nossa sensação é que vocês acham mais do que a gente. E aí, mesmo quando a gente não acha IgG4, é discretamente elevada, é tocada num paciente que tem a IgG toda alta, entendeu? E acaba não fechando o critério diagnóstico. Perfeito. Então, vamos continuar. Eu ia fazer uma pergunta para a Natasha, mas essa pergunta pode ser mais para frente. Era só uma dúvida, porque eu tenho que explorar a Natasha, né? A gente tem que explorar ela. Vamos explorar muito. Pode falar. Então, não, o que eu ia perguntar é que ela falou que tem um limiar muito baixo para pensar nas colestases recorrentes, né? Para pensar em pensar em BRIC, né? As recorrentes benignas, né? E a gente, o hepatologista do adulto, a gente vê muito pouco, né? As alterações maiores genéticas que a gente vê tudo ABCB4, então aí nas LPACs, né?
Uhum. Mas nos pacientes jovens com microlitíase mesmo, fazem cirrose biliar aí, em idade mais jovens. Mas e com relação à BRIC, é uma dúvida minha mesmo, pode não ser o caso, eles fazem pancreatite porque eu achei que só na homozigose da PFIC1, Não. só a PFIC1 que fizesse pancreatite. Isso é uma dúvida que eu estou explorando você, porque eu achei que a BRIC não faria pancreatite, que ela é benigna. Isso, não é para fazer, não é para fazer. Ah, então tá. Então tá. Quando eu comentei da BRIC, eu estava dizendo antes de chegar na evolução dos 17 Sim, anos, lá naquele entendi. primeiro momento que ele se apresentou só porque ele fez bastante episódios, né? Em 2 anos ele fez 2, 3 por ano, ele fez 6 episódios. Acho que a hora que a pancreatite aparece, já muda o raciocínio. Tá, então tá bom. E a gente biopsia mesmo quando a gente está pensando em BRIC, para procurar que não tenha nenhuma alteração arquitetural, que provar que aquele paciente não tem doença mesmo, né? Porque a biópsia entre os episódios tem que estar completamente normal. Então, se eu biopsiar e eu achar uma fibrose, eu achar algum resquício que seja de colestase, aí eu não vou achar que essa biópsia apoia a hipótese diagnóstica de BRIC. Perfeito. Obrigada. Imagina. Então, vamos lá, Fábio. E aí, seguindo, então, como a Natasha tinha falado, gostaria de um CPRE, o paciente fez uma CPRE em 1978 e que veio sem nenhuma alteração, e aí repetiu essa CPRE em 1982, todas duas durante episódios de crise. Essa de 82 vem com uma pancreatite crônica e uma litíase pancreática. Então, voltando um pouquinho nas hipóteses todas que foram levantadas aí no início, né, pela Elisa, ela fez hipótese de icterícia obstrutiva, recorrente, eventualmente por cálculo, que esse cálculo tivesse dando pancreatite. Aí ficou difícil a gente sustentar esse diagnóstico, porque ele tinha um ultrassom completamente normal, uma vesícula sem cálculos. Foi levantada também a hipótese dele ter uma doença autoimune, e aí a Camila chamou a atenção que o nome dessa doença autoimune seria uma CEP da criança, né, ou uma colangiopatia autoimune da criança. Esse diagnóstico é um diagnóstico de imagem, então a gente esperaria uma colangiorressonância com alterações morfológicas da via biliar. Não achamos isso, né? Então, nós começamos a ficar mais com realmente um diagnóstico, eventualmente, de uma colestase recorrente benigna, uma BRIC, mas com essa dúvida, porque o menino faz uma pancreatite logo cedo, né? E a gente não está conseguindo encaixar só BRIC com esse diagnóstico de pancreatite. Esse caso é muito antigo, era da época que a gente era aluno ainda, enfim. Então, vocês vão ver que os procedimentos diagnósticos são diferentes, o pensamento é diferente, né? Porque é um caso que começou a acompanhar com 15 anos e hoje a gente tem 62. E, então, isso foi mudando muito ao longo do tempo. Vocês veem que os exames aí que o Fábio mostrou foram 2 colângios endoscópicas retrógradas. A gente não tinha colangio-ressonância naquela época, era um exame que não existia, né? Então, por isso é que a gente não fez colangio-ressonância no início do quadro. Vamos ver mais, Fábio? Vamos. Aí, seguindo, ele fez biópsias hepáticas, justamente porque não tinha ainda um diagnóstico, era muito nebuloso o que podia ser. E aí, a primeira biópsia dele, de 78, ele fez 2 no mesmo ano. A primeira, de 78, vem com uma arquitetura preservada, uma necrose focal, um discreto infiltrado eosinofílico, com uma colestase intracelular, e aí colocaram como possível diagnóstico uma colestase por drogas.
tá? E aí a segunda biópsia dele, no mês de outubro de 78, vem com uma colestase intrahepática compatível com uma hepatite crônica persistente. Gama, você quer comentar essas biópsias? Primeiro, biópsias com 7 meses de distância uma da outra, talvez não tivesse material muito bom. E é uma coisa que ainda é a época em que hepatite crônica persistente, né? Ou seja, em que a gente tinha aquela persistente ou crônica ativa, né? Enfim, as terminologias já eram daquela época, de fato. Mas eu queria voltar um pouquinho ao caso. Assim, a gente olha um adolescente, né, com 15 anos de idade, que desenvolve aquele quadro de icterícia com prurido, um quadro que é de uma síndrome colestática, complica com pancreatite. Né? Tem uma história familiar, na verdade, de anemia falciforme. Naquele primeiro momento, acho que a gente teria que também ter excluído, não é? Doença falciforme com hepatopatia, que poderia fazer colestase da doença falciforme, que a gente tem alguns casos, com litíase por hemólise, que pudesse justificar a pancreatite ali biliar, nesse caso. Né? Eu acho que um diagnóstico diferencial naquele momento, só com aquele relato inicial, caberia a história daquele paciente, embora ele tenha começado muito tarde, né? Aos 15 anos de idade, e a gente sabe que a anemia falciforme é uma doença dos 6 meses em diante, né, do decorrer da vida, a partir do 6º mês de vida, esses pacientes com doença falciforme começam a fazer doenças. Mas ele tinha um irmão que era portador de anemia falciforme e que me parece que morreu por complicações da anemia falciforme. A outra coisa que achei muito interessante foi a possibilidade de juntar a colestase com a doença pancreática e pensar, embora seja muito incomum, né, a síndrome GG4 relacionada, uma vez que essa é uma doença que é muito mais, embora muito rara, e a gente está sempre procurando identificá-la, mas ela é uma doença de indivíduos, né, a partir da 5ª década de vida. Então, como a doutora Natasha falou, ela teve um caso, né, de síndrome GG4, e com uma apresentação que a gente pouco ouve, né, falar, que é de endocardite asséptica, né, por síndrome GG4. Mas a gente também entende que essa doença ela é multissistêmica. Então, além daquele eixo via biliar e pâncreas, ela é uma doença sistêmica, né? Então, muitos espectros ali da síndrome GG4 fogem daquele binômio via biliar e pâncreas. Mas era um diagnóstico que era interessante naquele momento a ser feito, né? E depois a doutora Natasha abre o diagnóstico ali pela história clínica natural do paciente, como sendo, não é, uma colestase recorrente benigna, entraria no grupo aí das BRICS. Mas aí vem a questão da pancreatite, né? A pancreatite não entraria nesse conceito clínico da história natural da BRIC, né? Seria mais se fosse uma PFIC de fato, né? Porque, salvo engano, eu acho que a proteína FIC, ela se expressa, né, a FIC1, ela se expressa em outros órgãos além do fígado, né? Ela está no pâncreas, ela está na cóclea, ela está no intestino, então vem muitas manifestações clínicas além da doença hepática, né? Mas não sei se ele poderia fazer inicialmente uma BRIC e depois evoluir para um quadro, né, de uma PFIC, né? Se ele poderia migrar de um fenótipo para outro fenótipo, né? Ou se ele tem, né, uma mistura de alguns fenótipos, né, e a gente vai encontrar, por exemplo, mutações distintas nesse paciente. Eu não sei se essas imbricações são possíveis também. Fato é que, quando ele faz essa biópsia hepática e a primeira mostra uma colestase intracelular e bota compatível com colestase por drogas, né, e não há relato ali de uso de medicamentos, etc., se a gente continuar no raciocínio das colestases genéticas, a gente acaba se enrolando mais ainda, porque essa colestase aqui, provável por drogas, será que seria, né, do ABCB4, por exemplo, né? Que é uma colestase que pode ser, não é, desencadeada a partir dessa mutação genética, o uso de determinados medicamentos poderiam precipitá-la.
né? Então, eu estou confuso, eu estou perdido, eu acho que a gente precisa andar mais para saber do que se trata. Fato é que é uma doença muito antiga, que começou aos 15 anos de idade, em um homem de 60 e poucos anos, que não tem um adoecimento progressivo, né, pelo que foi descrito até agora, mas tem manifestações recorrentes de colestase. E aí o diagnóstico de uma colestase intrahepática recorrente benigna entraria nesse conceito, mas faltam algumas explicações para essas manifestações pancreáticas, por exemplo, né? E agora litiásica, inclusive, no pâncreas, né? Então, eu estou perdido ainda. E é importante fazer um comentário aqui, que às vezes determinados exames fazem a gente divergir de um caminho que eventualmente não é, né? E é complicado para o patologista colocar uma frase desse tipo, né? Compatível com colestase por droga. O patologista poderia colocar, assim, sugestivo de colestase, avaliar a possibilidade de ação medicamentosa. Por que disse isso? Porque tinha um discreto infiltrado inflamatório eosinofílico, que a gente sabe que pode acontecer em uma série de condições, né? E uma colestase intracelular. A lesão por droga é muito difícil de fazer um diagnóstico certeiro por uma biópsia. Às vezes a gente tem alguns achados, tipo um citoplasma induzido das células hepáticas, parecido com o que a gente vê na hepatite B crônica. Então, às vezes, um conjunto de coisas sugere, mas aqui eu acho que colocar assim de cara compatível com colestase por droga desvia um pouco, né, o raciocínio. E depois apareceu de novo a colestase intrahepática, então a gente sabe que isso ele tem mesmo, né, uma síndrome colestática histologicamente documentada, com hepatite crônica persistente. Isso é porque deveria ter um discreto infiltrado inflamatório portal, sem agressão de placa limitante, que é um achado também inespecífico e que às vezes a gente vê numa hepatite reacional. Então, a biópsia só confirmou a colestase, né? Agora, uma pergunta para a doutora Natasha. Considerando BRIC, e PFIC, um fenótipo clínico BRIC pode migrar depois para uma PFIC? Sim, a gente vê que pode, né? O paciente pode ter, na verdade, eu acho que o que a gente tem mesmo, né? Você pegar aquelas tabelinhas das PFICs, que vai estar escrito lá que, nossa, PFIC tipo 1 geralmente é uma doença de início precoce, uma doença de evolução relativamente rápida para a gravidade. Eu acho que a gente tem tido uma visão cada vez mais de que esses conceitos que categorizam um pouco demais o que são cada uma das PFICs, a gente vai queimar a língua com eles, com os testes moleculares, porque a gente vai aprender que mesmo dentro de uma PFIC, o espectro de apresentação da doença é muito maior. E aquelas que a gente tinha como, classicamente de evolução rápida, por exemplo, como é o caso da PFIC tipo 1 mesmo, a gente vai ver esses pacientes tendo apresentação indolentes, porque, na verdade, o nosso conhecimento de história natural dessas doenças é muito pouco, é quase nada, né? A gente não tem 2 décadas de descrição de alguns genes, os trabalhos que descrevem do prognóstico pós-transplante hepático, acho que o que fala de mais tempo, fala de 10 anos, 15 anos, e muitas vezes um diagnóstico de PFIC que foi feito depois do transplante hepático, né? O paciente foi transplantado por cirrose criptogênica, e aí depois do transplante, alguém, enfim, fez um teste molecular e fechou o diagnóstico. Eu tenho um pouco a ideia olhando para essas 2 biópsias, que parece uma doença um pouco heterogênea, né? Pouco espaço de tempo entre as 2 biópsias, e elas são, assim, razoavelmente, passa uma impressão razoavelmente diferente quando você lê as 2 coisas. E eu acho que isso reflete realmente que é uma questão de amostragem, né? Alguns lugares conseguem fazer a imunistoquímica, né, para os transportadores.
e acaba sendo interessante, porque pode guiar quando a gente não tem o teste molecular na mão, mas a gente precisa lembrar que também é inespecífico, porque, por exemplo, diferentes tipos de PFIC podem alterar a expressão da BICEP, né? E aí você fica induzido para o lado errado. Quando eu vejo essa biópsia, eu tenderia a pensar, como o senhor colocou, em MDR3, mas esse paciente tem uma gama GT de 4, 5, né? Esse tem uma gama GT baixa. Então, a gente também não apoia essa hipótese, né? E nesse estado de Ainda não confusão, temos, vamos ver, que não apareceu ainda nenhum exame laboratorial, né, Fábio? Ah, você não deu os exames laboratoriais ainda. Eu estou queimando a largada. agora só uma dúvida, e nesse estado de confusão, doutora Natasha, poderia ter uma sobreposição de defeitos genéticos, seja mutação em um determinado gene e que se sobrepõe a mutação em outro gene e pudesse trazer, por exemplo, essa colestase supostamente induzida por drogas? Olha, a gente ainda não viu casos que a gente avaliou para colestase recorrente com variantes descritas em mais do que um gene para PFIC. Sim. Viu? O que a gente realmente vê é essa expressão fenotípica super importante. A gente tem família de ALIPAC, mãe com ALIPAC, filho com PFIC, mas eu ainda não avaliei nenhum paciente que tivesse, vamos dizer, variantes em diferentes genes propensava num background misto, numa disfunção múltipla. Acho que pode acontecer, vai ser super raro, mas eu ainda não vi nem na literatura esse paciente. Mas vale. Natasha, eu acho que o que é mais múltiplo assim, é o fenótipo, né? Porque a gente tem muita tendência de colocar as coisas em caixinhas, né? Sim. Esta é a caixinha da LPAC, esta é a caixinha do PFIC, e, na verdade, a gente está vendo cada vez mais que os fenótipos são, às vezes, múltiplos no mesmo paciente, né? A expressão fenotípica daquela mesma alteração genética que varia, né? Mais do que a associação de variantes genéticas diferentes, como o Gama está te perguntando. Sim. E acho que mais do que isso, Maria Lúcia, é a ideia do que é um fenótipo clássico, né? Porque você pega um artigo de revisão de PFIC em pediatria, você vai ler na caixinha do PFIC 1, que é uma colestase de início precoce, que a gente não precisa ser neonatal, mas é tipicamente na primeira infância, colestase grave, prurido grave, atraso do crescimento, diarreia, pancreatite, pode ter surdez ou não, e é uma doença que leva ao transplante hepático, é assim que está descrito, o PFIC 1, por exemplo. E acho que o que os testes moleculares têm mostrado para a gente é que não é bem por aí. Tem esse paciente, que é o extremo, que faz diagnóstico, porque com certeza esse paciente ganha um teste molecular, mas conforme a gente tem uma popularização desse teste molecular, a gente vai aprender que vai ter paciente que não vai ter nenhum atraso do crescimento, que não vai ter manifestação em outros órgãos e sistemas, e que vai viver uma vida inteira e morrer de outra coisa e não vai para transplante hepático, entendeu? Olha só, eu queria só falar uma coisa rapidinho. Não é que a Carol queria fazer uma pergunta, depois eu passo para você. Fala. Gente, boa noite, doutora, boa noite, doutora Natasha. Tenho uma dúvida. O fato da gente ter encontrado essa colestase intrahepática nessa última biópsia associada a essa hepatite crônica, isso fala contra o diagnóstico de BRIC? Ou talvez ele tenha sido biopsiado num momento ali de crise? Eu acho que as duas coisas que falam contra a BRIC aí, Carol, é o fato da gente ter cronicidade nessa biópsia, que a gente não esperaria, e a segunda é a pancreatite, como o doutor Raimundo colocou, né? Eu acho que BRIC só foi uma hipótese válida naquele primeiro momento que o menino se apresentou com as crises recorrentes de prurido. Outra coisa que eu acho que a gente que levantaria uma pulga atrás da orelha, que tem uma investigação mais barata e, às vezes, muitas coisas passam despercebidas e nós vemos apresentações muito diferentes, é procurar outros sinais de síndrome de Alagille, gente. A gente já teve paciente transplantado do rim primeiro, que abriu uma colangite depois,
E daí, a hora que procuramos, achamos a vertebrase de borboleta, achamos o embriotóxico, achamos, né? Então, acho que a outra coisa que seria válida, a hora que você está diante de uma colestase bem descrita, que é intrahepática, é procurar as outras doenças, né, colestáticas intrahepáticas, e aí inclui a síndrome de Alagille, mesmo não tendo visto ductopenia, porque a ductopenia, ela não necessariamente, ela pode ser heterogênea, pode não aparecer numa amostra. Então, a gente procuraria outros sinais de síndrome de Alagille. Elze? Não, o que eu ia comentar é que quando a gente pensou no diagnóstico diferencial das BRICs, a gente podia pensar na 2 também, né? Na BRIC 2, com a alteração do ABCB11. Inclusive, são pacientes que têm uma predisposição para colestase por droga, assim como com a BCB4. Né? Só um comentário, porque faz parte, né? Não tem como a gente dizer que não é, Natasha? Mas é que o mais comum é a BRIC1, não é isso? Sim, eu acho que quando a gente pensa em BRIC, e eu não sei se vocês estão com toda a facilidade para fazer teste molecular, mas no estudo da criança a gente não tem. Né? Quando a gente está realmente aventando que o paciente tem BRIC, a gente não queima os nossos poucos testes moleculares para esse paciente, entendeu? E é completamente inespecífico, eu não posso dizer se é 1, se é 2, se é mais 5B, entendeu? É só BRIC. Se o paciente não me dá mais nada, só posso chamar de BRIC. Tá. Vamos em frente, Fábio. Vamos. Passando em frente, então, agora aos 31 anos, como eu disse, ele teve um hiato de acompanhamento, e aí ele retorna com a gente aos 31 anos a fazer um acompanhamento ainda irregular, tá? Apresentou uns episódios menos frequentes de icterícia nesse período, né, tanto de icterícia quanto de pancreatite, então veio diminuindo a frequência e a intensidade dos quadros. E em abril de 92, com 31 anos, ele interna com uma icterícia e um prurido, e aí ele já tinha um fígado palpável no lobo esquerdo, uma icterícia, 2 cruzes em 4, e interna sintomáticos, né, fazendo uma hepatite aguda nesse episódio. Aí, passando, nós temos os exames da internação dele. De 92 a 95, alguns exames de acompanhamento que não mostram uma elevação de bilirrubina tão importante, esses exames, apesar da descrição que tem no prontuário da internação, me parece que ele apresentou episódios piores de bilirrubina e de colestase, tá? Essa gama-GT que sempre fica aí em 4, 5, não aumentou muito mais do que isso, uma FA que ficou ali 1,5 ou um pouco mais do que isso, o valor de referência, e as enzimas, as transaminases também aumentadas, né? O que me chama a atenção nesse laboratório é que quando ele faz crises né, esses aumentos de bilirrubina, ele cai um pouco a hemoglobina dele. Se a gente olhar cíclico, ele não tem tanta alteração nesse exame, mas altera um pouquinho. Tá? Montando o caso foi uma coisa que me chamou a atenção. E aí, outra coisa que chama a atenção ainda nesse caso é que nessa época ele faz a sorologia para esquistossomose e para Chagas, e aí ambas vêm positivas. Gama, quer comentar esse laboratório? Aí a doutora Natasha já tinha dado um spoiler aqui da gama-GT pequenininha, né? Eu nunca vi uma gama-GT tão pequenininha, de 4, de 5, né? E o que, assim, eu acho interessante o que o Fábio chamou a atenção, mais do hematócrito, que cai 5 pontos aqui, do que da hemoglobina, né? Porque, veja, ele tinha 14,5, 45 de hematócrito, e quando ele faz uma icteríciazinha aqui de 3,1, embora seja predominantemente às custas de bilirrubina direta, o hematócrito dele também dá uma caidinha, mas eu acho que a gente não vai conseguir explicar isso, não é? E não acho que ele tenha feito, Fábio, uma hepatite, né? Ele tem aqui umas elevações
modestas de aminotransferases, né? É uma fosfatase que aumenta e nesse momento que ele está mais ictérico, aqui com 3,1, e a gama-GT deve ser exatamente semelhante ao que está aqui atrás, aqui na sequência, né? De 9 de 1993 e 2 de 95, né? E aí, se a gente começar a entrar no universo das PFICs, né, a gente pode dizer que certamente não é PFIC 3, né? Não é mutação no GABCB4, porque essa, tradicionalmente, ela cursa com gama-GT elevada, né? E as demais normais ou baixas, né? Os níveis normais ou baixos, né? Se a gente está envolvido aí nessa possibilidade aí do diagnóstico das colestases genéticas, né? De restante, doutora Lúcia, é um paciente com uma função hepática bastante preservada, né? Uma albumina excelente, uma atividade de proteobina absolutamente normal, mantendo plaquetas saudáveis. E o que chama atenção, de fato, é esse único episódio, em maio de 93, em que ele faz uma icterícia com predomínio de bilirrubina direta, e a fosfatase sobe, e infelizmente a gente não tem nesse momento aqui a gama-GT para dizer que também é 4 ou 5, né? Mas depois, na sequência, a gente observa isso. Não sei por que, né, pediram, né, sorologia para Chagas nesse paciente nesse momento, porque inicialmente a história não levaria a isso. Não sei se houve algum achado eletrocardiográfico, alguma coisa, só porque ele é de área lá da zona da mata, não é, de Minas, mas veio tão jovem para cá, e da mesma forma que a esquistossomose não justificaria, né, esses quadros ao longo da sua existência. Então, acho que foram só exames que vieram positivos, mas eu não consigo entender por que também, se foram solicitados só pela epidemiologia, porque não parece ter nenhuma relação com o contexto clínico da doença. Correto. Mais algum comentário, Natasha, que você queria fazer, não? Tudo certo? Não. Podemos ir lá. Também não sei explicar a anemia do paciente. E aí, então, seguindo, a gente colocou aqui essa questão das hipóteses e condutas por conta dessa Chagas, essas esquistossomoses, se teriam alguma relevância ao quadro dele, né, que provavelmente pediram em algum contexto. Passando, pode seguir? Pode voltar um. Aquelas biópsias? Nas biópsias. Isso. E aí ele tem 2 biópsias, uma de 93, no período de descompensação, e outra de 95. Todas as duas vêm com colestase intrahepática pura. Gente, dá para entender por que esse menino fugiu um pouco, né, também, porque ele até fez Foram muitas biópsias, né? Ai, meu Deus, que horror. A Natasha falou como é que é o termo que você usou? Limiar baixo. Para fazer biópsia. Limiar baixo da biópsia, mas esse aqui... Esse aqui, o limiar foi muito baixo mesmo. Foi muito baixo. Eu ia dizer que a gente podia roubar essa fala da Natasha para a gente aí, né? Tá bom, Fábio, vamos embora. Continua com a colestase crônica. Isso. Pode seguir. E aí um resuminho, então. É um paciente que nasceu em 61, no Vale do Jequitinhonha, que fez uma CPRE normal, que abriu o quadro de icterícia esporulida em 76, em 78 fez a CPRE e a biópsia, uma CPRE primeira normal, depois que vem com uma alteração de litíase pancreática, segue fazendo pancreatites crônicas até 82, quando vira já um pâncreas bem mais debilitado, interna lá em 92, então, por uma síndrome colestática, com fígado palpável no lobo esquerdo e uma esquistossomose, um Chagas positivo, que tem pouca relevância para a gente nesse momento. Em 93, ele faz essa biópsia, que veio compatível, né? Lá na descrição está como BRIC, mas é a colestase intrahepática,
ele acompanha essa suspeita de BRIC durante esse período, de 92 a 95, e aí lá em 95 ele repete a biópsia, e logo depois dela ele perde um acompanhamento de novo. Tá? Eu acho que a sorologia, eu não sei se foi sorologia, na verdade, mas o exame para esquistossomose, acho que serviu para a gente entender esse lobo esquerdo grande, né? Porque ele tinha outros motivos para ter uma hepatomegalia do lobo esquerdo. Eu acho que serviu para justificar isso apenas. E até então a gente não estava juntando Lé com CRE, né? Então a gente achava que era uma colestase de corrente benigna e uma pancreatite que ficava ali nos incomodando, e a gente não sabia muito bem a causa naquela época, mas agora a gente está com outros elementos aí para juntar as coisas, né? Olha, agora é mais fácil que a gente está olhando o passado, né? nós vemos hepatomegalia nas bifiques, até que bastante. E até espleno, às vezes, quando o paciente não tem outros indícios de hipertensão portal. É uma espleno pura. Em qualquer, não precisa ser na PFIC 3, em PFIC 1, 2, quer dizer... Hepato, eu diria que PFICs 1 a 3. Espleno, espleno talvez mais 1 e 2. Perfeito. E aí, seguindo, então, ele ficou esse período sem acompanhamento, de 95 até 2006, e aí ele retorna ao acompanhamento com a gente aos 45 anos. Tá? Mais uma vez, ele perde sempre o acompanhamento quando ele fica clinicamente estável. Então, ele para de acompanhar. E aí, a hora que o bicho pega, ele volta de novo para a gente. Então, uma informação é que ele usava o Questran, né, a colestiramina, todas as vezes que ele descompensava, e aí, por opção dele financeira, ele não fazia o uso contínuo, era sempre que começava um quadro de icterícia, ele voltava a tomar, passava, ele suspendia o uso, e ele veio fazendo isso durante todo o tempo, tá? Com esse acompanhamento irregular, então, e aí ele evolui novamente, com uma icterícia, um prurido, só que agora ele associa uma injúria renal aguda. Tá? E aí, em 2006, ele faz uma internação, 2006, 2007, com um quadro de injúria renal importante, e com esse laboratório que chama atenção aqui de novo, e aí agora ele apresenta um padrão de uma bilirrubina bastante aumentada, umas enzimas, as transaminases, pouco alteradas, né? E aí o que me chamou a atenção lá no outro slide que eu falei, que volta aqui a aparecer de novo, que ele faz uma anemia associada nesses momentos, tá? Tem uma FA tocada, aliás, a FA aqui é normal, né? O gama GT é um pouco tocado, e aí ele volta a apresentar depois, já a gente tem um exame durante a crise, pós a crise, com a bilirrubina aumentada. Quando a bilirrubina dele normaliza, eu tenho o FA e gama GT que eu não tinha durante o evento agudo, né? Mas ele mantém... A creatinina elevada você não tem, né? Porque aqui não está... Essa creatinina não tem a gente não tem acesso porque foi uma internação do Hospital do Rim por conta da injúria renal. Ele chegou a dialisar? Chegou a dialisar. Fez uma diálise por um período e reverteu. Isso. Tá. Natasha, você quer comentar? O que você acha? Bagunçou um pouco agora a nossa cabeça. Aí eu penso no meu pacientinho que costuma ter PFIC multissistêmica, porque daí eu tenho um paciente com uma doença hepática colestática crônica, eu tenho as pancreatites recorrentes. Se esse paciente fosse uma criança com doença renal, né, porque a gente pode ter acometimento renal e de uma diarreia crônica significativa na PFIC1. Então, aí, se a gente ainda não tivesse feito a investigação de Alagille, eu também investigaria ele para Alagille, mas a Alagille explicaria o acometimento renal e a colestase, não explicaria a pancreatite. Mas aí, né, vindo daquela hipótese anterior de BRIC,
Acho que a hora que ele faz uma lesão renal que a gente não explica bem, que ele precisa de diálise, a gente tem que pensar que esse rim já não era normal, porque era um sítio de expressão da FIC1. Né? Certo. E a gente tem alguma investigação desse rim, sabe? Você tem alguma informação? Então, aí Morfológica, biópsia, enfim. a gente vai chegar nisso. Agora não. Agora, Ele, em 2006, ele faz essa injúria, dialisa, vai de alta sem diálise, e aí ele segue agora, sim, um acompanhamento mais regular, tanto no Hospital do Rim quanto com a gente. E, Fábio, e aqui nessa anemia aqui com 8,9, você não tinha, à época, nada para ferro, ferritina, folato, B12, nada, Não, teste de Cumbis, nada. nada. Isso vai aparecer mais à frente também. e Natasha, em sendo BRIC1, que é para onde a gente está direcionando o nosso diagnóstico, você pode ter uma crise assim, que a bilirrubina vai lá em 24? FIC1 pode. A gente já teve paciente que fez bilirrubina de 40 e melhorou depois. Geralmente, num comportamento que é parecido com o nosso paciente com outras doenças hepáticas, eu diria. A hora que ele faz na verdade, se eu vejo uma bilirrubina super alta num paciente que tem doença hepática crônica, eu vou tratar ele como colangite, mesmo que ele não tenha outras clínicas, né? Então, ele vai ganhar o antibiótico por via das dúvidas, vai ganhar uma internação, vai ganhar um antibiótico por via das dúvidas, endovenoso. Vou ficar lá brigando com o pessoal da enfermaria, porque eles não compram a ideia, e daí eles querem dar 7 dias e mandar embora, e eu quero dar 14 dias. Na verdade, eu gostaria de dar 21, mas eu vou me contentar com 14, entendeu? E o que a gente vê é que quando eles fazem essas crises piores, que a bilirrubina sobe muito, a função hepática decresce depois, entendeu? Não volta ao mesmo estado de linha basal. Então, às vezes, um paciente que tinha, vamos dizer, umas transaminases basais tocadas, as transaminases eram em torno de 50. Esse era o basal desse paciente. Aí ele faz uma crise, baixa a bilirrubina alta, sai desse episódio e as novas transaminases são 80, por exemplo. E a gente vai seguir com essas novas transaminases de 80. Ou, às vezes, até com uma bilirrubina fora do episódio mais alta, bate 40 e antes era 5 e volta para 7, entendeu? Não volta para a linha de base daquele paciente. Perfeito. Então, quer falar, Gama? Sim, é só a FIC1 que se expressa em outros órgãos. A FIC2 e a 3 não tem expressão, é só a FIC1. Até onde a gente conhece hoje, só a FIC1 é multissistêmica, né? O Maio 5B pode ter acometimento intestinal, né? Porque ele faz uma alteração de polarização. É que tem gente que chama Maio 5B de FIC6, tem gente que chama de 7, então eu prefiro falar Maio 5B. Então, o Maio 5B gera uma alteração da polarização do colangiócito, que também pode gerar uma alteração da polarização do enterócito e causar uma diarreia crônica. Mas até onde a gente conhece hoje, só FIC1, multissistêmico, verdadeiramente multissistêmico, pâncreas, rim, a parte auditiva, então a gente espera isso nessa criança, intestino, e aí Maio 5B com via biliar e intestino, sendo que a doença, né, a diarreia crônica, talvez vocês não tenham experiência com diarreia crônica Maio 5B, porque esses pacientes agora que estão começando a sobreviver para a vida adulta, é uma diarreia gravíssima, uma diarreia intratável da infância, que se apresenta no período neonatal, e às vezes os pacientes, um bebê evacua mais de 2 litros por dia. Né? Esse é o fenótipo clássico do Maio 5B, da diarreia por Maio 5B. E por que um paciente faz uma diarreia crônica e o outro paciente não tem diarreia e tem um acometimento exclusivamente de via biliar, é uma coisa que a gente não sabe responder. Perfeito. Muito bom. Vamos em frente, Fábio? Vamos. E aí, seguindo, por conta dessa anemia toda que ele apresentou, foi feita uma endoscopia para ele. A endoscopia não tinha nenhuma varize esofágica, mas tinha uma úlcera duodenal com 2 centímetros
ele descreve como sangramento ativo e pequenas ulcerações no trajeto do adenal. Acho que pode justificar um pouco dessa anemia dele, ou talvez toda a anemia, né? Uhum. E seguindo, ele fez uma ressonância em novembro de 2006, que foi uma ressonância de abdômen superior, não foi uma colangio, que aí já tem os sinais da hepatopatia crônica, com imagens nodulares e hipointensas em T1 e T2 e realce após o contraste, que podem corresponder à fibrose, uma porta com calibre aumentado, uma dilatação mínima das vias biliares intrahepática, notando-se irregularidades parietais e áreas de redução do calibre, sugerindo estenoses. Ducto hepatocolédoco de calibre preservado, ducto pancreático principal dilatado e irregular, com conteúdo em seu interior, que remete lá talvez aquela pancreatografia de 78. E tem uma vesícula biliar com pequena repressão e parede espessada, e uma esplenomegalia com circulação colateral associada. Olha a conclusão. Flávia. A ausência de história nos permite sugerir a possibilidade de hepatopatia e pancreatopatia por álcool e possível associação com doença esquistossomótica, que pode ser responsável pelas alterações biliares descritas acima. Olha que coisa, deixou todo mundo louco. Ai, meu Deus. Gama, o que você acha dessa colangio, com essas irregularidades, com isso, com aquilo? Está tudo errado ou faz parte? Eu acho que aí a gente, quer dizer, como a gente está olhando a história, né, natural desde dos 15 anos para cá, parece que isso aqui é um desfecho de uma doença que cronificou, e essas alterações de via biliar, que se eu olhasse somente aqui, eu diria que isso é uma CEP, né? Tem áreas de estenose, isso é uma colangite esclerosante primária, é um homem de 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, olhando só para a colangio, para a ressonância, olhando os dados, homem tem 50 e poucos anos, eu ficaria muito sensibilizado em pensar na possibilidade da colangite esclerosante primária. Mas olhando toda a história clínica desse paciente, eu acho que essas alterações de via biliar hoje são secundárias a essa colestase crônica, a esse processo, né, crônico evolutivo, e talvez uma biópsia agora, né, mostrasse aí mais alterações grosseiras e inespecíficas desse fígado, mas acho que ele já fez muita biópsia, né? E não precisaria fazer mais uma. Mas acho que essas dilatações e irregularidades aqui que poderiam suscitar, eu não sei por que ele coloca que ele levantou a suspeita de esquistossomose, de pancreatopatia por álcool, por conta dos sinais aqui de pancreatite crônica, mas ele não levantou a ideia de CEP, né? Nessa colangio, nessa ressonância, né? Irregularidades parietais, áreas de redução do calibre, sugerindo estenoses. Até prova em contrário, isso deveria ter, entre os diagnósticos diferenciais de imagem, colangite esclerosante primária, né? Mas eu acho que isso é uma colangiopatia secundária à doença que ele tem. Não sei se a doutora Natasha vê isso na evolução dos pacientes dela. Sim, sim, com certeza a gente vê. Na verdade, independente da etiologia, a possibilidade dessa evolução com alteração de árvore biliar. Mas o que tem nos surpreendido, doutor Raimundo, é que com essa possibilidade, a gente utiliza os testes do programa de apoio à colestase. Não sei se vocês têm acesso ao mesmo programa. A gente tem feito teste molecular em quase todas as crianças que a gente rotulou como CEP, os adolescentes. Sim. E a gente achou PFIC em 3 crianças, entendeu? E daí a gente mudou a nossa hipótese. E tem uma coisa que é interessante, é que agora nos novos guidelines de colangite esclerosante primária, quando eles falam, né, do diagnóstico de CEP de pequenos ductos, eles recomendam que você faça um perfil de colestase genética antes de atribuir esse diagnóstico de CEP de pequenos ductos, né? Isso é interessante. Natasha, o que é isso que você falou?
esse programa. O programa de apoio à colestase, putz, é um grupo que está trabalhando hoje junto com a Gilda. Primeiro, eles estavam interessados no diagnóstico das PFICs, e aí eles, porque é o pessoal que está trazendo as drogas para o Brasil, né, o Maralix, o Odefix, então eles estavam subsidiando o teste genético, entendeu? Aí a gente conseguiu os kits pela Mendelix e a gente colhia. Tá certo. Mas a porta de entrada era a Gilda, eu não sei detalhes sobre limitação, não limitação. Quanto mais a gente pedisse, mais eles mandavam. Então a gente começou a ir fazendo, entendeu? Para vender remédio, está todo mundo disponível. Isso. Muito bom. Então vamos em frente. Vamos. E aí, biópsia nunca é demais para ele. Ele fez mais uma biópsia agora em 2006. Tinha uma arquitetura preservada, com 12 espaços porta, um discreto infiltrado inflamatório misto portal. No parênquima observava-se acentuada colestase em hepatócitos e dentro dos canalículos biliares, predominantemente em zona 3. Ainda infiltrado inflamatório misto sinusoidal e focos de necrose. Os ductos interlobulares estão patentes e ausência de deposição de pigmento férreo. Então, ele fecha o diagnóstico como uma colestase intrahepática pura. Então, de novo, o mesmo diagnóstico histológico, né? Não vimos muito aí a progressão da hepatopatia, né? Porque parece que ele estava desenvolvendo lá hipertensão portal, fibrose, enfim, não vimos isso nessa biópsia. Não vimos alterações dos ductos, né? Fibrose, concêntrica, outros achados que a gente poderia ver. Continua com a sua colestase intrahepática pura. Então, mantemos aí a hipótese que a gente já fez até agora. Sim. E aí, seguindo, então, em 2007, ele já agora com acompanhamento regular com hepatologia e nefrologia, e iniciou um acompanhamento com hematologia por conta dessa anemia. A hematologia deu um diagnóstico para ele de uma anemia por doença crônica e com componente de hemólise durante os surtos, toda vez que ele fazia os quadros de colestase. Em fevereiro de 2008, ele interna novamente, de novo no Hospital do Rim, agora rebaixado, ictérico, anêmico e com uma nova IRA. Houve a necessidade de terapia renal substitutiva aí por 30 dias. Igual da outra vez, foi uma diálise pontual para compensar ele não ficou um crônico dialítico. Aí, seguindo... Agora a gente passa a ter um número maior de exames e acompanhamento. Eu coloquei os principais, porque aí ele tinha bastante exame para colocar. Eu fui colocando mais selecionado o que ia ajudar a gente aqui nesse rastreio. Ele mantém sempre as transaminases ou normais ou muito próximas do limite superior. Poucas vezes elas são aumentadas de verdade, né? As colestáticas dele também são sempre pouco tocadas, nunca tem um aumento tão expressivo. Ele flutua mais nessa bilirrubina dele. E lá, por exemplo, em fevereiro de 2008, ele chega a 59 de bilirrubina. E é sempre nessa flutuação. Ele faz picos maiores, vales bem menores, e sempre mantendo a função hepática. A albumina dele nunca cai, é uma albumina que no pior nível chegou a 4,4, um TAP-UNR que, apesar de todas as descompensações, ele mantém ainda lá um INR bom, sem grande alteração. As plaquetas, sempre uma plaqueta boa, que diz contra uma hipertensão portal aí, talvez. Mantém a hemoglobina com essas flutuações, que em momentos melhores, em momentos piores, assim, muito relacionados ao quadro da colestase dele, e uma função renal que a gente tem algumas descrições, assim, nunca chegou no nosso laboratório, como ele teve
internado em outros hospitais, a gente sempre tem uma creatinina muito boa, né? A pior creatinina dele com a gente foi de 1,2 de creatinina, 1,38 de creatinina, nada muito significativo. Pode passar. E aí, em 2008, ele repete uma endoscopia que veio normal, não tinha nenhuma alteração, nada para a gente pensar de fato em hipertensão portal, sem varizes. Fez um rastreio sorológico novamente, provavelmente relacionado à diálise, né, num pensamento de talvez ele virar um renal crônico. E ele faz uma biópsia renal, assim, em 2018, quando ele descompensa. E aí, nessa descompensação, vem com células tubulares que exibem retenção de pigmento biliar no citoplasma e vascularização. O diagnóstico pela biópsia vem de nefrose colêmica, com esclerose glomerular global de 20% e alterações esclerotróficas tubulo-intersticiais moderadas. É isso que a gente vê, Natasha, quando eles fazem alteração renal, esses pacientes que têm FIC1, ou eu nunca vi uma biópsia renal de paciente com FIC1, sinceramente, mas o que é descrito é que também dá para fazer imunistoquímica que você mostra a expressão reduzida ou ausente da FIC1. Agora, qual que seria o aspecto histológico da nefro? Vou dizer para vocês que eu não sei. Tá. Porque aqui parece assim, uma biópsia de quem tem uma colestase crônica, né? Qualquer colestase crônica talvez pudesse dar isso, não tem nada assim muito típico. Nada específico, né? Eu nunca pesquisei especificamente sobre a histologia ou a doença renal na FIC1. E provavelmente aqui, o doutor Lúcio, quando ele fez a biópsia renal, ele estava naquele pico maior de quiterícia, né? De bilirrubina de 20 e pouco. E eu não sei se o Fábio notou, das vezes anteriores, quando ele anemiou, com 8 e pouco de hemoglobina, ele tinha mais de 20 de bilirrubina. Quando ele faz 8 e pouco, a bilirrubina dele é 12 e pouco. A hemoglobina dele é 12 e pouco. Então, grandes icterícias induzem anemia. Né? E quando ele está ali com 8, com 4, a hemoglobina dele é 12, é 14. Né? Quer ver? Volta um pouquinho aqui, Fábio, só no anterior. Ó, quando ele está com 24 de bilirrubina total, ele faz 8,9 de hemoglobina. Quando ele tem 8,8, ele tem 12,3. Né? E lá anterior, no slide anterior, também a bilirrubina dele estava mais alta quando ele fez mais anemia. Né? Sim. Interessante. E aí a biópsia foi isso, ela foi feita no pior momento dele ali, com aquela bilirrubina de 59. Então, assim, impregnação até, acho que esperada. Então, é nefrose colêmica. Vamos em frente? Vamos. E aí, só mais um resuminho, então, seguindo ele com essas biópsias, com colestase intrahepática pura, né, de 93, 95, 2006, e a biópsia renal, que vem com uma nefrose colêmica, que para a gente aqui acho que talvez um fator mais confundidor, mais um achado, né, do caso, não sei. E aí, seguindo a evolução clínica dele, ele seguiu um acompanhamento regular desde 2008, com algumas descompensações e outros momentos melhores, manteve esse uso irregular da corestiramina, que ele já fazia lá atrás, ele continuou fazendo o uso da mesma forma, quando descompensava usava, quando não usava, e aí ele apresentou quadros leves de descompensação sem necessidade de internação desde 2008, que foi essa pior complicação dele, com diálise, com tempo aumentado de internação, em que ele ficou mais grave e tal. E aí, seguindo, a gente tem alguns outros exames dele. Mais uma vez, ele investigou hepatites virais, investigou sorologias autoimunes, todas elas sempre negativas, e apresentando esses períodos, assim,
pouca crise, nunca chegou tão alto, foi descompensar novamente da doença só agora em 2023. Ele passa períodos com descompensações muito mínimas e alguns períodos com algumas descompensações importantes, mas que elas são pontuais, né? Desde o começo da doença dele aos 15 anos até a atualidade. Ô, Natasha, você já teria dado para ele ácido urso desoxicólico? Teria dado desde quando? Não teria dado? O que você teria feito com esse menino? Olha, a hora que... Bom, eu sempre faço para o médico do dia seguinte, né? Eu acho que no primeiro momento, não, sem dúvida. Naquele momento lá da adolescência, 15 anos, BRIC, não. A hora que ele tem... eu acho também que é mais fácil ser médico hoje, quando o teste molecular está aí, a gente consegue fazer, etc, etc. Mas, enfim, quando ele não tinha nem alteração de gama-GT e a colestase dele não era nem persistente, eu acho difícil a justificativa. Às vezes, né, o que a gente faz é um uso intermitente na crise, mas como terapia de manutenção, eu não sei se eu consigo justificar isso. A partir desse momento que ele começa a ficar colestático crônico e que a gente tem, de fato, outros achados que apoiam a hipótese de uma PFIC, aí eu acho que vale um teste terapêutico, mas com certeza não seria no começo da história desse paciente, porque no começo da história desse paciente, ele nem tinha manutenção daquilo que a gente define como colestase, ele tinha colestases episódicas. Acho que é válido, sim, a partir do momento que a gente vê a hepatite crônica, que a gente vê a bilirrubina persistentemente alterada, né, e ele não voltando mais para a linha de base, e seria um teste terapêutico, porque eu tenho muito problema com ursacol e eu tiro ursacol de muita gente, me incomoda esse uso indiscriminado de ursacol. Às vezes a gente sabe que eu falo que ursacol não é vitamina para colestase, entendeu? Não é porque a doença é colestática que você vai dar ursacol, né? Porque a gente pega, assim, com algumas indicações sem nem pé nem cabeça. Mas eu acho que precisa ser usado a partir do momento que você entende o paciente, você estabelece o que é a linha de base dele, e como um teste terapêutico. Eu dei, não aconteceu nada, então eu preciso tirar, certo? Perfeito. Só uma perguntinha. E se, doutora Natasha, não olhando para esse caso especificamente, mas na PFIC3, por exemplo, se você tem, né, o diagnóstico de PFIC3, aquele paciente tem colestase crônica, a indicação do Sacol se faz ali definida. Mas se você tivesse uma imunistoquímica para ver a expressão do MDR3, por exemplo, na biópsia, você teria mais não segurança, mas mais decisão de eficácia do Sacol para aquele determinado paciente. Acho que mais subsídio, mais vontade de usar, né? Sim, até sim. porque a gente sabe que nas doenças que cursam com redução de BICEP, que não é só PFIC2, que não é só a BICEP em si, justifica-se o uso porque já foi mostrado que ele aumenta a expressão da BICEP, né? Então, você pode ter uma melhora disso. Eu não acho que é uma terapia, sinceramente, que vai entrar para ficar. Eu acho que vão vir outras coisas que vão substituir. Não sei se outros ácidos biliares, não sei se os IBETs, mas acho que com o que a gente tem hoje justifica o uso. Se tivesse uma imunistoquímica, você fica mais à vontade para isso. Perfeito. Vamos próximo, Fábio? Próximo. Aí, seguindo agora, em 2018, ele faz um ultrassom com Doppler portal, para a gente avaliar justamente o fígado dele, melhor avaliado. Tem um fígado com formas de dimensões preservadas, contornos regulares e textura finamente heterogênea. Então, assim, não tem nenhuma alteração gritante do fígado. Vias biliares interhepáticas sem sinais de dilatação, vesícula biliar norma distendida com parede fina e regular, sem imagem sugestiva de cálculo no interior.
Veia porta de calibre preservado, velocidade máxima de 37,8 centímetros, com dilatação saccular na porção distal do ramo direito, com vasos tortuosos e ectasiados adjacentes, fluxo de alta velocidade e artefato de Elise. Artéria hepática ectasiada, medindo 0,7 centímetros e fluxo de baixa resistência, conjunto sugestivo de fístula arteriovenosa ali na região. As veias suprahepáticas pérvias e facicidade preservada, o baço com forma, contorno e dimensão preservada e ecotextura homogênea, ausência de líquido livre na cavidade abdominal. Como padrão, então, é um sinal compatível de fístula arteriovenosa, que pode ser melhor caracterizada por outro estudo, né, um estudo direcionado, e de discretas alterações da ecotextura hepática sem significado. Gama, essa fístula aí foi achada no exame? Eu me pergunto, porque eu não consigo associar, não essa fístula à história natural da doença, e o baço dele também normalizou, né? Ele tinha uma esplenomegalia, não tinha? Né? Agora tem no ultrassom um baço que volta ao tamanho normal, né? Muito estranho. Gente, eu acho que essa fístula é biópsia, né? Eu ia brincar com vocês que vocês são, inclusive, melhores que a gente, porque com esse tanto de biópsia, não tinha tido a fístula antes. O serviço é melhor que o pediatra. Ela pode ser iatrogênica, né? Eu acho que essa biópsia é iatrogênica. Foram 5, né? 5 biópsias. Deve ser mesmo. Fábio, outro. E aí, seguindo, então, para a gente finalizar, então, resumindo, nascido no Vale do Jequitinhonha em 61, com icterícia aos 15 anos, com pancreatite aos 17 anos, e aí veio fazendo esses quadros com várias biópsias hepáticas, todas as biópsias compatíveis com colestase intrahepática pura, né? Sem descompensação de 2008 a 2023, e aí em 2023 a gente colhe o exame dele e logo depois ele descompensa, colhe um painel genético dele. E aí o painel genético de colestase crônica vem com alteração da ATP8B1 homozigótica. Natasha, seus comentários? Seus comentários finais? Eu acho que é um caso lindo, né? Um caso excelente, vocês deviam publicar, porque entra exatamente naquilo que eu falei da variação da doença, e é uma ideia contrária do que um pediatra tem de uma PFIC tipo 1. A ideia que a gente tem de uma PFIC tipo 1 é de uma criança super doente, pequena, que não cresce, que tem failure to thrive mesmo, que tem uma colestase persistente na infância. Então, mas eu acho que isso que vocês estão mostrando, a gente vai aprender que é muito mais comum do que a gente pensava, entendeu? E por quê? E tem outro viés que a gente não sabe, é que a gente é patologista, então a gente, né, vê um paciente colestático, pensa em alagile, pensa em PFIC, mas a nefro não necessariamente está pensando nessas coisas. É o que eu falei, a gente teve um alagile que transplantou o rim e no pós-operatório do transplante renal fechou um alagile. Entendeu? Começo fez uma colangite, aí ficou persistente, aí biopsiamos, aí era ductopênico, aí procuramos outras coisas e achamos, entendeu? Mas a primeira manifestação que aquele paciente teve foi doença renal, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito na próxima década, a nossa percepção dessas doenças, né? Muito bom, gente. Comentários, perguntas para a doutora Natasha. Caso lindo, né? Muito lindo. Belíssimo. Quer falar alguma coisa, Elza? Não, eu queria falar que eu aprendi muito, né? Porque é um caso que a gente não espera. Até nós, hepatologistas de adultos, eu pensava assim, nunca vou pegar uma PFIC, né? Uma homozigose aqui. Até quando eu falo disso, eu falo, gente, essas doenças ficam na pediatria. Para nós, vem tudo do ABCB4, vem tudo dos helipaques da vida, né?
E é uma verdade, a gente está vendo que não é bem assim. E isso é um aprendimento, um aprendizado mútuo, que eu estou entendendo, né? Nós, hepatologistas de adultos, junto com os pediatras, porque essa caixinha desenhada, ela não existe. Né? E isso é muito legal, e esses painéis de colestados, ainda bem que tem remédio novo que vai estimular para poder fazer teste genético, para a gente aprender mais ainda. Mas eu queria só terminar com uma pergunta para a doutora Natasha, quando ela falou do Maio 5B, né? O que chama mais atenção, que é a PFIC6, na verdade, né? Que é a miosina, é isso? A PFIC6. Isso, eu chamo de 6, mas tem gente que não chama de 6, por isso que eu falo. Tá. O que chama a atenção dela, então, além da diarreia, é um comprometimento de via biliar. E a diarreia que é intensa, que é esse que desidrata, que é muito grave. Então, não necessariamente. Na verdade, eu acho que vem bem de acordo com essa reunião de hoje, né? A gente primeiro conheceu a diarreia congênita, mais 5B, que é essa diarreia gravíssima, intratável, período neonatal, esses pacientes, assim, eu já cuidei de paciente que precisou ir para uma enteré, que a gente transformou no intestino curto, porque a gente não conseguia controlar o balanço eletrolítico. Eu não sei se vocês sabem, mas eu faço reabilitação intestinal também, esse é meu outro lado, né? Então, a gente precisou fazer uma enteré de meio intestino para conseguir realizar um balanço eletrolítico mínimo dessa criança, porque a gente não dava conta, a gente dava 2 litros de parenteral, ela perdia 2.800, entendeu? E era uma coisa descontrolada e muito distúrbio eletrolítico, e falou, não, ela vai morrer se a gente não fizer alguma coisa. Então, foi para o Interé para diminuir as perdas. Mas, por um tempo, a gente só sabia da doença da diarreia. Depois, foi descoberto que Maio 5B também causava um defeito de polarização no hepatócito, que o paciente tem o outro fenótipo. E a gente ficou pensando que eram coisas diferentes. Ou você tinha o fenótipo intestinal, e a gente não sabia por quê, ou você tinha o fenótipo, né, do colangiócito. E hoje o que a gente sabe é que a gente tem visto esses pacientes da doença intestinal sobreviverem com a melhora da reabilitação intestinal, com a parenteral prolongada, enfim, com a melhora dos programas de reabilitação, é que eles fazem uma doença colestática que não é a Eiffelt, que não é a doença hepática associada à falência intestinal, que não é a doença hepática, né, associada ao uso da nutrição parenteral, que é uma manifestação também, que é a PFIC também, lá no colangiócito, né? E aí esse paciente precisa ir para um transplante multivisceral, que hoje no país a gente não consegue oferecer, mas que fora do país eles vão para transplante multivisceral. Excelente. Quando você olha PFIC 1, 2, 3, vamos esquecer as demais, né, que são mais jovens, e olhar essas 3, e esses pacientes vão para o transplante hepático, né? O sofrimento do paciente no pós-transplante, ou a taxa de rejeição, é maior na PFIC 1 do que na 2 e na 3? Olha, não é uma coisa que a gente tem descrito na pediatria, tem pouquíssimos trabalhos, né? Na verdade, eu revisei alguns para uma aula recente que eu dei de PFIC, e era um trabalho que o que mais tinha 10 anos de segmento nos pacientes com 15 pacientes, né? Então, é um N que dá quase para contar nas mãos. E eles não tinham prognóstico particularmente ruim. Eles têm a gente compara com a AVB, né? Que é a principal indicação de atresia discretamente pior que a AVB, mas isso para o pediatra não é uma surpresa, porque de uma certa forma, tudo que é anatômico como indicação de transplante vai melhor do que aquilo que é genético, né? Então, a gente ainda não tem isso. O que a gente tem é a questão do BICEP, né? Que pode fazer anticorpo BICEP, mas aí é outra patologia. E o BICEP é mais por autoanticorpo, invalidando o sucesso do transplante. Isso, não é, né? É autoanticorpo e o tratamento, a imunossupressão, plasmaférese, enfim, é tirar o autoanticorpo, não é retransplantar de forma alguma, e não é tratamento anti-rejeição clássico. E uma criança que seja PFIC, que tem indicação de transplante, e o pai tem uma mutação heterozigótica, ele pode ser doador
Então, essa é uma pergunta que eu acho que a gente não tem informação para responder de forma categórica. Quando a gente conhece que o pai tem uma mutação, acho que dependeria um pouco também do tipo de PFIC para te responder. Sim. A gente evita, mas se for a única opção daquela criança para o intervivos, a gente prossegue. Sim, sim. Perfeito. Eu li recentemente um relato de caso de uma criança com PFIC 3, que jovenzinha, com acho que 15 anos de idade, precisou transplantar, e o único doador era o pai, que tinha uma mutação heterozigótica, né? E ele fez um transplante doador vivo. 15 anos depois, no acompanhamento a longo prazo, ambos estavam super bem. O pai nunca foi sintomático e o filho estava ótimo no pós-transplante. Né? Então, numa situação dessa, não havendo outra possibilidade, esse indivíduo que é heterozigoto poderia ser um doador, em última instância, sem problema nenhum. Sim, eu não diria que a gente não gosta, mas a gente usa o doador. Entendeu? Eu sou conservadora com essas coisas de com certeza não, com certeza né? Tá bom. Gente, eu vou pedir desculpa, mas eu preciso ir. Não, tá ótimo. Nós vamos agradecer muito e Obrigado. ter demorado tanto, mas por conta do seu conhecimento, viu, Natália? Que isso, tá ótimo. Obrigada, Natália. Obrigado. De novo, que eu venho de novo. E esperamos contar com você outras vezes. Tá ótimo, muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau, Beijos. boa noite. Boa noite.